Tá bem, já começou. Então, assim, antes de fazer a minha apresentação, eu vou pedir dessa vez que vocês também se apresentem, mesmo que seja por escrito. Alguns eu conheço, né? A Daniela eu conheço, a Andrés, mas é a primeira vez que eu dou aula para a turma de vocês, porque, no geral, eu costumo iniciar as disciplinas para vocês um pouco mais tarde, né? Porque são disciplinas de administração, digamos assim, do curso, né? Eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada, tá? Porque a gente teve vários problemas neste semestre de matrículas, de problemas com matrículas. Então, vocês prestem atenção se o nome de vocês está aqui, mesmo quem assiste depois, enfim, para não perder, porque se não tiver, vocês têm que verificar o que aconteceu, tá? Então, tem a Andresa, que tá aí, Andresa Martins, a Bruna, a Antonella, tá aqui, tá? A Daniele tá aí, a Jennifer Níquel tá aí, Fabiana Moraes dos Santos, tá? Não tá. A Francine não tá. Eu vi que ela acessou antes e depois caiu. Francine Simões, Gustavo Dutra não tá. A Jéssica não tá, embora ela tenha aqui se manifestado ontem no grupo. João tá aí. A Juliana Carvalho, não. Laura Alves, tá aqui. Louvane não tá. O Miguel não tá. A Milene também não tá. O Otávio tá aqui. E a Tatiane Rude também não tá. Então tá. Pessoal, eu acho que alguns de vocês eu não conheço. Eu não sei se vocês não são da unidade ou se talvez eu não esteja lembrada de alguma disciplina que eu dei para vocês. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem rapidinho para se apresentar, depois de mim. Eu sou a professora Stephanie, eu sou professora do curso de administração, lá da UERGS de Cachoeira do Sul. Eu, no geral, não dou disciplinas iniciais, assim. Eu sou formada em administração pela UERGS de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre. Sou formada em contabilidade pela URGS, tenho mestrado na área de sociologia política e o doutorado na área de gestão de pessoas, esqueci do óculos. As minhas áreas de estudo, né, de pesquisa, são gestão de pessoas e gestão pública. Né? Na gestão pública, eu tenho um grupo que é o GEDAP, que é o grupo Estado, Democracia e Administração Pública, ali na URGS, que é meu grupo de pesquisa. E na área de gestão de pessoas também, que é onde eu atuo. Eu dou algumas disciplinas na área de finanças para vocês, por conta da falta de professor e da minha formação básica, que é em contabilidade. Mas não é minha área de estudos, digamos assim. A Jéssica, acho que está falando. Problemas de conexão. Tá. Depois eu respondo ali para vocês. Eu sei que a aula no sábado de manhã não é o ideal, né? E também não era exatamente o que eu queria, assim, principalmente para a área de gestão, para aula de gestão de pessoas, né? Eu gostaria que a aula fosse à noite, por conta do formato híbrido, para que a gente pudesse fazer algumas atividades e fazer, enfim, eu gosto de fazer uma aula diferente no presencial. Mas por conta enfim, da aula ficar no sábado, e eu sei que é um pouco mais complicado para os alunos, eu entendo, porque a maior parte trabalha também no sábado de manhã, né? Eu mudei um pouco, né? Então a gente vai ter poucas aulas, como eu falei ali. Oi, Jéssica, conseguiu entrar? Tá com problema? Não tem problema que a gente tá gravando, tá? Então, agora eu me perdi. Tá, então eu entendo isso, e aí por conta disso eu mudei um pouco o plano de ensino de vocês, né? Então a gente vai ter poucos encontros, na verdade, presenciais.
para as avaliações, né, para a apresentação dos vídeos, eu vou fazer um encontro presencial lá no final do semestre, já vou explicar todo o plano de ensino, tá? E provavelmente mais uns 2 encontros ao longo do semestre. Então, serão 3 encontros, 4 no máximo. Que daí, então, eu imagino que não seja assim também tão complicado para participar, tá bem? Mas aí os demais a gente vai fazer aulas, no geral serão aulas gravadas, tá? Em sua maior parte, por conta disso também. Porque aí fica mais simples, mais fácil para os alunos acompanhar. Em gestão de pessoas 2, talvez a gente consiga colocar disciplina à noite, né, que eu prefiro, aí teremos mais aulas presenciais também. Porque agora a gente vai retornando aos poucos com as aulas presenciais, né. E a turma de vocês, tem aqui a Daniele, que não é da turma de vocês, certamente, e a Andressa, que eu já conheço. Mas eu queria que alguém da turma de vocês se apresentasse. Qualquer um. Vocês podem abrir o microfone, pode ser o Otávio. Sou o Otávio. Tá, pode falar, Otávio. Bom dia, pessoal. Eu sou o Otávio, estou no 5º semestre e sou de Cachoeira do Sul mesmo. Tá bem. Otávio, você já teve aula comigo? Sim, no começo do ano passado, contabilidade geral e rural. Contabilidade geral e rural. Vocês já tiveram, então, contabilidade geral e rural comigo? Eu pelo menos sim. Eu sou do 5º semestre, sou de Cachoeira do Sul também, e já tive contabilidade geral e rural e custos também. E custos também. Pode falar, Otávio, que eu te cortei, desculpa. Não, era isso mesmo, só dizer que sim. Tá. Laura, pode falar, Laura. Bom dia a todos. Eu me chamo Laura Alves Pereira, eu sou da unidade de Cachoeira do Sul e estou fazendo o 5º semestre. E é a minha primeira matéria contigo, professora. Tá bem, então. Prazer, então, Laura. Eu não sei quem é que me encontrou lá na prefeitura de Cachoeira do Sul e eu não reconheci. Se vocês estão aqui, é porque a gente não vê vocês pessoalmente. Jennifer, tudo bem? Sim. E aí a gente não vê vocês pessoalmente, então a gente não reconhece, gente, ainda, desculpa. No geral, a Daniele sabe disso, a Andressa, eu reconheço os alunos e tal. É bem fácil, só que a gente não vê pessoalmente, e vocês nem ligam a câmera, vocês só têm as fotos, é difícil gravar fotos, né, a gente grava rostos, então eu te peço desculpas aí que eu não, nem te reconheci, viu? Deixa eu ver quem mais, a Jennifer também é do 5º semestre? Sim, sou do a 5º Laura semestre. Tá fazendo... Laura, você está fazendo contabilidade agora. É que a turma de contabilidade do primeiro semestre do ano passado, eu acho que tinham 60 alunos. Então, eu não lembro de todas as turmas que estavam lá, porque eram vários cursos, tinha muita gente, então por isso. A Bruna também é do 5º semestre? Sim, professora, bom dia. Bom dia. Eu sou da turma de 2020, que pegou aí toda a pandemia, né? Também já fiz contabilidade com a senhora. Tá bem, a turma de vocês é da turma de 2020, quando eu fui fazer a apresentação ainda, porque eu ainda fazia coordenação, eu acho, e vocês tiveram uma semana de aula só, né? E aí depois a pandemia começou. Não, 2020 eu acho que foi isso mesmo. Sim, foi uma semana e aí entramos no lockdown. E aí começou remoto, não é? Verdade, tá certo. Então tá. Eu acho que, apesar de tudo, ainda vocês conseguiram cursar várias disciplinas e adiantar o curso, então não foi de todo ruim, né, para vocês. Mas não sei, eu não sei exatamente qual é a expectativa de vocês. Isso, exatamente. Bruna, pode falar, Bruna. Eu não sei quanto aos outros colegas, né? Mas eu acho que muita gente que na época que começou o curso, hoje não está mais na mesma situação. Eu, por exemplo, eu morava em Cachoeira quando eu comecei o curso, hoje já não moro mais. Então, provavelmente, quando voltar presencial, eu não vou conseguir seguir na UERGS. Não vai cursar, né? Pois é. Eu não sei exatamente o dilema, assim, de cada um dos alunos, né? Eu acho que as turmas de 2020, 2021, assim,
vão levar um tempo para se acostumar, não é? Mas em seguida, assim, acho que a gente vai acabar voltando presencial. E aí até vou explicar, assim, para vocês, é uma questão... Sempre teremos, né, disciplinas remoto, porque a gente tem desde sempre. No currículo de vocês, tem a possibilidade, existia a possibilidade anteriormente, né? Oi, Francine, tudo bem, meu amor? De cursar 20% das disciplinas à distância. Então, a gente já usava esse percentual para fazer disciplinas de forma remota. Então, o Moodle já existia, né? Não existia o Meet e tal, a gente já usava. O ano passado, o governo federal e o Conselho Federal de Administração mudaram os currículos de administração e permitiram que até cerca de 40% das disciplinas pudessem ser ofertadas de forma à distância. Mas o curso não é à distância, né? O diploma de vocês é presencial. E aí, por conta disso, provavelmente a gente vai continuar ofertando algumas disciplinas de forma remota, mas certamente vocês não poderão fazer o curso todo remoto, porque o currículo vai ser invalidado, né? Esse é o grande problema. Até o final do ano passado, eu acho, e ainda esse ano, o MEC autorizou que as universidades públicas ofertassem de forma remota. Então, por isso a gente ainda oferta, né? Aí a gente consegue abrir disciplinas para mais unidades, enfim. Mas a gente não tem certeza de até que período isso vai acontecer, né? E assim que não, enfim, que voltar ao presencial de verdade, a gente vai continuar ofertando provavelmente algumas disciplinas à distância, não é? Porque já acontecia antes. Mas certamente a gente vai voltar para a sala de aula, assim, para esse curso. Né? Eu acho que as coisas mudaram ao ponto de que provavelmente abrirão cursos à distância, talvez até aí na unidade, enfim, mas o presencial também vai continuar, vai ficar. Até porque a administração rural aí é forte já há algum tempo, né, que é a pegada do curso. Embora, né, vocês devem ter ouvido falar já que não é minha área, assim. Eu sou formada em administração e eu não sou da área rural e vocês não vão me ouvir falar em absolutamente nada da área rural em nenhuma das minhas disciplinas. Quem já estudou contabilidade sabe disso, porque não é meu foco de estudos, né? Então eu ajudo a contribuir com a formação de administração dura mesmo de vocês, né? Então vocês terão de minha parte disciplinas voltadas essencialmente para administração. Mas enfim, é isso. Né? Então, assim, aproveitem, né, as disciplinas que ainda estão de maneira remota, mas é importante, né, vocês entenderem isso também, que algumas vão acabar voltando presenciais e serão assim. Acho que é isso. Não sei se tem alguém que ainda que não se apresentou e quer aproveitar e se apresentar. Antes de eu falar do plano de ensino, tem? Não? Não? Tá bem. Então tá. Eu vou falar hoje na aula, então, com vocês, com relação ao plano de ensino, esclarecer bem, assim, qualquer ponto de dúvida que vocês tenham, tá? E vocês perguntem, deixem tudo esclarecido, tudo direitinho, para na próxima aula eu já vou postar vídeos, aí serão vídeos gravados, serão gravações, tá? Mas na aula de hoje aí vocês esclareçam bem as dúvidas, tá? Porque uma turma menor é mais fácil. Acho que tem 16 alunos só, é bem, bem tranquilo. Então, na aula de hoje, no dia 11, vocês viram que eu postei lá no Moodle, inclusive, tá? Já tá lá o curso de gestão de pessoas, o que a gente vai fazer. A gente vai ter a apresentação da disciplina, do plano, no dia, e aí eu vou falar um pouco para vocês o que vocês acham que estuda gestão de pessoas, enfim, depois que a gente apresentar o plano. Opa, abri o plano de economia e contabilidade. Então, isso. Na semana que vem, a gente vai ter, então,
a primeira aula, né? E eu posto, inclusive eu vou ver se eu posto já agora no final de semana, deixar um tempinho para fazer isso, o que é coisa de RH e evolução e gestão de pessoas, né? Então, vocês vão estudar o que é que estuda o RH na semana que vem, né? Recursos humanos. A gente vai falar da evolução, né? Que a RH surgiu, talvez vocês tenham já falado sobre isso um pouco em TGA, né? A gente começa com os teóricos iniciais lá da administração, Taylor, Fayol, Ford, e aí conforme eles vão estudando e contribuindo para a administração, lá mais ou menos pela década de 40, 50, e vejam que é uma ciência bem nova, né? A gente começa a olhar para os funcionários, no sentido de que toda a produção vem deles, né? Então, se preocupar com como eles trabalham, com questões de formas de trabalhar, enfim, começam a acontecer, as primeiras experiências começam a acontecer. Vou mostrar para vocês quais são elas, Hawthorne, enfim, as experiências da área de gestão de pessoas. E a partir daí, a área se cria ou se torna uma ciência, né? E aí os estudos vão evoluindo até os dias de hoje, onde a gente atualmente estuda assim, o que é mais atual na área de gestão de pessoas. Hoje em dia é questão de trabalho material, que vocês terão também aqui, trabalho material, subjetividade, prazer e sofrimento no trabalho, as questões relacionadas a assédio, tudo isso faz parte da gestão de pessoas, né, que é uma área muito importante da área de gestão de administração. Então, a gente vai ter semana que vem o que é coisa de RH, e aí vocês terão, terão vídeos, enfim, para assistir com relação a isso. Depois disso, a gente vai falar sobre os processos, efetivamente, de gestão de pessoas, que é o que todo mundo acha que a gestão de pessoas para aí, né? Que é processo de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, desempenho, remuneração, incentivos, planos de cargos e salários. Certamente, né, quando se pensa na área de gestão de pessoas, no geral, pensa-se nisso, né, nestes pontos, porque é onde as empresas costumam focar recrutamento e seleção. Parece que gestão de pessoas só faz isso, né, precisa de alguém para fazer recrutamento e seleção. As outras áreas são, no geral, bem renegadas, deixadas de lado, assim, dentro das empresas, de algumas. E por conta disso é que tem esses estudos todos, e por conta disso é que tem tanto problema dentro da área de gestão de pessoas, e as pessoas são tão infelizes trabalhando dentro do ambiente de trabalho, né? Mas a gente vai falar sobre isso sim, porque é importante vocês entenderem as formas de recrutamento, as formas de seleção, como é que faz isso, treinamento e desenvolvimento também, distinguir o que é treinamento, o que é desenvolvimento, né? A gente também tem que falar sobre aplicar, que é o desempenho, questões relacionadas à remuneração, como é que calcula, de onde tira os valores, e incentivos, assim como é que se constroem planos de cargos e salários dentro das organizações. Essa é a primeira parte, digamos assim, do trabalho. Vocês vão ver que eu coloquei ali 2 palestras, elas estão na aula 6 e 9, tá? Só que daí tem uma questão aí relacionada, que eu não sei exatamente quando é que essas palestras vão acontecer, tá? Porque eu ainda não confirmei a data com os palestrantes. Assim como vocês devem ter participado do Aulas Abertas o ano passado, né, que foram 9 palestras, esse ano eu vou fazer a mesma coisa. E então eu vou chamar para as disciplinas que eu leciono, aí de novo contabilidade, análise de balanço, psicologia e gestão de pessoas, profissionais para conversar com vocês. Na área de gestão de pessoas e psicologia, gestão de pessoas, vem uma professora, a Betina, que é professora, doutora também na área de gestão de pessoas, que é professora da UERGS de Caxias do Sul, então vocês vão participar da palestra dela. E na área de psicologia, que eu vou aproveitar também para gestão de pessoas, vem uma psicóloga aí de Cachoeira do Sul e uma psiquiatra,
Elas vão também conversar com vocês. E aí, das outras áreas, teremos outros professores e eu vou também depois enviar para vocês, se vocês tiverem interesse por conta das horas complementares, né? Porque aí vocês ganham um certificado. Vem a Letícia, que deu, não sei se vocês tiveram matemática financeira e gestão financeira com ela, que é professora da Unicinos, uma amiga minha, e que estuda governança. O professor Ricardo vem também para a área de economia, na verdade, para falar sobre economia da corrupção. A professora Chayane vai dar uma aula sobre gestão rural. A professora Wendy, que foi minha professora, é professora na URGS, né, coordenadora lá da pós, vem também dar uma aula de contabilidade. Então, acho que vai ser bem bacana, assim. Mas vocês terão que participar de duas, que eu vou indicar, né, obrigatoriamente, para efetuarem uma resenha, né, da palestra. As de vocês serão obrigatórias, eu vou colocar ali. Mas as demais vocês podem participar se quiserem, né, enfim, novamente aprender alguns assuntos sob o ponto de vista de outras pessoas, né? Depois disso, lá em abril, a gente vai ter, então, gestão de pessoas no setor público, e a gente vai falar sobre, enfim, as diferenças, né? Inclusive, eu vou falar um pouco sobre como, tem uma aula sobre como se dá a prestação de serviço público, né? Porque vocês têm uma deficiência grande na área de administração pública no curso, que não tem disciplinas para isso. Então, eu aproveito para falar um pouco sobre as formas de prestação de serviços, né? Que é uma área que eu estudo bastante. E aí a gente estuda um pouco gestão de pessoas no setor público, né? Como é que ela acontece, enfim, qual a diferença sobre concursos, essas coisas. Depois a gente vai falar sobre gestão de pessoas em empresas familiares, que também é um pouco diferente. Aí eu coloquei ali a segunda palestra, mas lembrem, talvez elas mudem a data, né? A ordem que eu dou a disciplina é essa, mas talvez as datas das palestras sejam diferentes. Aí depois a gente vai falar sobre flexibilização no trabalho, que é um tema que eu gosto bastante, né? Que é o tema que eu estudo. A gente vai falar sobre trabalho imaterial e as consequências ou mudanças na vida das pessoas. A gente tem uma aula sobre construção, sobre carreira e construção de carreira, né? Que daí a gente vai falar um pouco sobre como se dá esse processo na atualidade, os tipos de carreira, né? E eu acho que essas aulas são bem importantes para vocês. Depois disso, a gente vai ter aula sobre prazer e sofrimento no trabalho. E aí, agora eu não me lembro se é aqui que eu dou, ou se é em gestão de pessoas 2, que vocês vão aprender sobre assédio, enfim. Mas aqui vocês vão falar sobre prazer e sofrimento no trabalho, que é bem próximo, então, à área de psicologia. E aí a gente vai ter a lista de exercícios finais, a gente tem uma lista de exercícios, e a gente tem lá o período para realizar a atividade final. A atividade final, qual é a atividade final dessa disciplina, que é uma das notas? São 3 notas, né? Uma lista de exercícios, as resenhas das palestras e a lista de exercícios finais, a apresentação dos vídeos, tá? Esse vai ser presencial, inclusive, tá? Acho que talvez a gente consiga fazer num dia, mas será presencial. Vocês vão se reunir, tem poucos alunos, então vai ser muito tranquilo, porque a gente pode fazer trios, se alguém quiser fazer sozinho também, pode fazer sozinho, isso não é um problema, tá? Mas o que a gente vai fazer? Vocês vão montar um processo seletivo, um processo de recrutamento e seleção, e vocês vão encenar ele em um vídeo. Precisa pôr a minha cara lá no vídeo e tal. Não, é um processo criativo de construção de vídeo. Vocês vão decidir o roteiro, vocês vão montar o roteiro, vocês vão ter que me dizer que empresa é, qual o perfil do candidato que vocês estão procurando e como é que, né, foi a ideia de montar essa forma de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Então, vocês vão recrutar o candidato e vão selecionar entre um dos candidatos, né? E aí vocês vão construir um vídeo de 3 a 5 minutos e vão entregar um roteiro relacionado a esse vídeo,
de como foi o processo de construção, mas também de o que é que vocês pensaram, né? Qual é o tipo de empresa precisa estar lá no roteiro, qual é o perfil do candidato que vocês estão procurando e por que é que vocês escolheram aquela metodologia de recrutamento e seleção para efetuar o vídeo, tá bem? No ano passado, a gente era uma turma bem grande, tinha uns 60 alunos, assim, então a gente teve diversos tipos de vídeo. Teve alunos que fizeram vídeos, gravaram como se fosse Meet, teve gente que fez, sei lá, colocou bonequinhos, teve gente que fez vídeos bem diferentes, assim, então fica a critério de vocês, né, decidir como é que vocês vão fazer. Eu não quero grupos muito grandes, porque grupos muito grandes as pessoas não trabalham, então por isso, assim, eu coloquei, não sei se eu coloquei ali o número de pessoas, acho que não, mas eu vou avisá-los, né, que assim, no máximo 3, 4 pessoas por grupo, que para vocês já é bem suficiente, vão ficar 4, 5 grupos aqui, talvez alguém que faça sozinho, mas poucas pessoas. Com relação à apresentação, a gente vai apresentar os trabalhos todos juntos, né, vai falar sobre o trabalho, é obrigatório estar no dia da apresentação, no dia da entrega dos vídeos. E eu acho que é isso, na verdade. Com relação ao vídeo, a montagem de vídeo é isso, né? E com relação às avaliações são essas, a resenha, e aí vocês vão ver que tem que além da prova, eu coloco ali a prova, a participação nas atividades da aula também conta, né? Não é só a prova, é a participação. Então, todas elas têm o mesmo peso, digamos assim. Eu vou abrir vários fóruns, várias pequenas atividades ao longo do semestre, e todos eles, junto com a prova final, valem 30% da nota, né? Então é importante, bem importante, que vocês participem, que vocês efetuem os trabalhos em dia, né? Uma das diferenças desse semestre é que eu vou fechar a possibilidade de entregar depois do prazo, que eu sempre dava um prazo um pouquinho maior, né? Então eu vou começar a fechar a possibilidade. É a única diferença, mas eu sempre dou um prazo bem longo, assim, para vocês efetuarem o trabalho, então acho que isso não é um problema. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida com relação ao plano de ensino, enfim? Não? Tá bem tranquilo? Aproveitem para falar. Aproveitem este espaço. Semana que vem as aulas elas serão todas remotas, né? Todas gravadas. Eu vou vou organizar elas, eu acho, já no final de semana, bem antes, para que vocês tenham tempo de olhar, até porque a primeira aula ela é bem longa, assim, então às vezes o pessoal fica apavorado a primeira, segunda, terceira aula, tem muitos vídeos e tal, e eu coloco vários vídeos lá do YouTube para falar sobre as experiências e sobre, enfim, questões relacionadas à disciplina, e coloco várias tarefas no início. Depois aí vocês vão ver que as tarefas vão diminuindo, né, e vai ficando um pouco mais simples. O início é que tem, né, um pouquinho mais de atividades. Ninguém tem dúvida? Tá bem tranquilo? Com relação ao vídeo, apresentação, nada? Pessoal, vocês estão vivos? Eu, sem dúvida. Tá, então tá. Acho que é isso, então. Com relação ao plano é isso, não temos mais nada. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês, aproveitar esse espaço final, a gente já finaliza em seguida a aula. Tá bem, quem levantou a mão? Ah, tá. Beleza. Eu quero aproveitar esse espaço, abrir esse espaço para vocês, para perguntar assim, o que é que vocês gostariam de ver na área de gestão de pessoas? Quando vocês pensam em gestão de pessoas, o que vocês acham que é essencial para um administrador ver na disciplina?
Que conteúdos? Vamos lá, podem escrever, porque aí eu posso, no semestre passado eu fiz isso, e aí eu produzi vídeos extras, né, extra aula, para algumas, enfim, algumas áreas da gestão de pessoas que não estavam a princípio no nosso plano de ensino. Então, falem aí o que vocês gostariam de ver na disciplina de gestão de pessoas. Comunicação. Como assim comunicação, João? Elabora um pouquinho para mim, se você quiser falar, mas não sei se você está trabalhando e precisa escrever. Aí só me explica em que sentido você gostaria de ver comunicação. Ah, tá. Pode falar, João. Comunicação no sentido, tipo, como gestão de pessoas, geralmente a gente tá falando de uma pessoa, um líder falando com grupos, ou trabalhos em grupos, situações em grupo. Forma de comunicar, tô começando a ler um livro, comecei a ler ontem, do Dale Carnegie, acredito que já tenha ouvido falar. Qual livro? Dale Carnegie. Não. É um ator relativamente famoso, assim, que tem cursos e tal, e eu tava começando a ler o livro dele ontem, e no começo do livro falava sobre forma de comunicação. O nome do livro acho que é Como Se Tornar Inesquecível, uma coisa assim. E Entendi. aí me chamou a atenção. Liderança, né? Com liderança e comunicação. Isso, exatamente. Tá. Acho que é uma boa. Os alunos do ano passado também pediram para falar sobre liderança e comunicação, não é? A gente vai falar logo nas primeiras aulas sobre posturas, né? E sobre a importância de se portar adequadamente quando você está em determinados ambientes, não é? Isso a gente vai com certeza lidar na sala de aula. Eu não tenho nada ainda sobre liderança e comunicação nas aulas. Eu não lembro se gestão de pessoas tem. Gestão de pessoas 2 tem, mas eu acho que sim, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Sobre como ser líder e como não ser chefe dentro das organizações e como a comunicação é uma as formas de expressão, na verdade, né, como um todo, são as que imperam para fazer a diferença entre você se tornar um líder dentro das organizações ou não, né? Acho que isso é bem importante de se dar conta. Que o jeito com que a gente se coloca, né, dentro dos grupos é o que vai fazer com que a gente enfim, com que a gente se sobressaia, digamos assim, e aí, a partir daí, a gente seja uma liderança dentro dos grupos. Tem mais algum tema? Nenhum? Tá, então, assim, antes de finalizar, perguntar para vocês, por que vocês acham ou não acham que gestão de pessoas é importante? Quanto vocês acham que importa estudar gestão de pessoas dentro do curso de administração? Pode falar, Bruna. Eu acho que bem isso que o colega falou sobre comunicação, né? Não adianta tu saber muito e na hora de transmitir a informação para alguém que precisa, tu não saber agir ou falar de forma mal educada, grossa e não conseguir transmitir a informação do jeito que ela tem que ser transmitida. Acho que sim, acho que a gestão de pessoas funciona para isso também. Otávio? Bom, na minha visão, eu acredito que ela atua principalmente para poder desenvolver o trabalho com umas equipes que sejam com menos conflito. A questão de resolução de conflito, tu botar o pessoal com um perfil mais parecido, dependendo da atividade que tu quer alcançar, né? Acredito que seja algo relacionado a isso, né? Sim. Então, acho que a gestão de pessoas, ela funciona
para organizar a empresa da melhor forma possível. Se a gestão de pessoas ela funciona bem dentro de uma organização, ou seja, se as pessoas são contratadas de forma adequada, são alocadas dentro do ambiente de trabalho, no melhor local de trabalho, considerando o perfil de cada uma dessas pessoas, a comunicação ela vai acabar fluindo ou acontecendo de uma forma mais simples. Não é preciso que você diga para as pessoas a melhor forma de fazer isso, porque você já efetuou, né, essa cola anteriormente. O local onde mais problemático com relação a isso, na verdade, são os setores públicos, porque as pessoas ingressam via concurso, né? Então, não há possibilidade de alguém selecionar e te colocar exatamente onde você deveria estar trabalhando por conta do teu perfil. Eu digo isso por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa tem qualidades, a gente vai falar também sobre chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, né, na nossa aula. Então, cada pessoa tem não só conhecimento, não só habilidades ou atitudes, mas características pessoais que fazem dela uma pessoa que pode ter uma facilidade, digamos assim, para estar em um determinado ambiente, uma dificuldade em estar em outro ambiente. Ela pode ser um incrível profissional com muita dificuldade de comunicação ali, como disse a Bruna, por exemplo. Às vezes a gente vê isso, inclusive, bastante até no ensino superior, né? Professores que são ótimos pesquisadores, mas que têm uma dificuldade bem importante de falar ou de expressar aquilo que sabem, né? Em diversas áreas acontece o mesmo. Peraí que eu vou ler aqui. Eu vejo a gestão de pessoas como uma base muito forte da administração. É um ensinamento que estará sempre conosco em toda ocasião, tanto durante o curso quanto no nosso trabalho. Sim, porque gestão de pessoas, vocês vão aprender duas coisas muito importantes. Aqui a gente vai aprender as formas de se fazer gestão de pessoas quando você é gestor dentro de uma organização, mas vocês também vão aprender que carreira e planos de cargos e salários, enfim, eles evoluíram de forma que é você o responsável na atualidade por criar as suas próprias oportunidades de carreira e de evolução na vida, e não mais a empresa que você trabalha, né? E aí, então, a gente vai trabalhar de duas formas, que é ensinando vocês a serem gestores dentro de organizações, gestores de pessoas, mas principalmente responsabilizando vocês pela carreira e os problemas ou erros que aconteçam ao longo do caminho de vocês, porque vocês são os responsáveis, não é? O fato de que as pessoas são diferentes, a gestão de pessoas para ajudar que todas elas, esqueci do óculos, sejam acolhidas e se sintam parte da empresa, ajuda com que as pessoas sejam acolhidas. Sim, é verdade, acho que sim, acho que é muito importante. Para mim, uma das principais questões relacionadas à gestão de pessoas, ela está ali bem no início, né, que são os processos de recrutamento e seleção, por isso também vocês farão um vídeo falando sobre o assunto, porque é preciso que a empresa, e a gente vai falar sobre cultura também, clima organizacional, que é muito importante. Vocês provavelmente já chegaram em ambientes, né, de trabalho, que vocês olharam para o ambiente e pensaram, eu adoraria trabalhar aqui, né, porque é a minha cara, assim, o ambiente é a minha cara. E ao mesmo tempo, vocês devem ter chegado em ambientes em que vocês olharam e disseram, Deus me livre trabalhar naquele que lugar horrível, eu odiei, nossa, que trabalho horroroso. Então, assim, o maior trabalho da gestão de pessoas é fazer com que a pessoa vá para o lugar certo, né? Então, recrutar certo é uma das principais questões para você colocar pessoas que vão se sentir bem efetuando aquele trabalho. Não são todas as pessoas que têm um determinado perfil para alguns tipos de trabalho. Por exemplo, se eu vou recrutar alguém, claro, tem toda a questão de conhecimento. Eu preciso de um administrador da área de finanças, né, que seja, enfim, que trabalhe com planilhas e tal. A primeira parte da minha seleção provavelmente vai ser
né, efetuar lá tecnicamente uma prova para saber se essa pessoa sabe realmente trabalhar com planilhas, porque é o que eu estou precisando fazer. Feito isso, eu tenho lá de 30 candidatos, me sobraram 5, 6. Como eu vou escolher aquele candidato que vem para dentro da minha empresa? Aí entra um pouco a área de psicologia, né, para verificar, delinear o perfil daquele candidato. Mas, sobretudo, eu preciso ver como é o funcionamento da minha empresa, né? Como é a cultura e o clima dentro da minha organização, para que este funcionário se encaixe de uma forma mais natural dentro da organização e não precise ser encaixado à força, até porque no geral a gente não consegue isso, mesmo que a pessoa tenha muita vontade de trabalhar lá, se o perfil dela difere do perfil das outras pessoas dentro da organização, no geral ela não consegue se manter ali sem que isso ocasione sérios problemas psicológicos para aquela pessoa, porque ela está tendo que ajustar um comportamento que é dela, né, para se manter dentro daquele grupo. E isso, no geral, é bem ruim. Então, recrutamento e seleção são a base, né, para que não ocorra um monte de problemas, que é, por exemplo, o turnover, né, quando a gente começa a ter uma rotatividade grande dentro do ambiente que a gente trabalha, porque a gente não está recrutando direito, a gente não está colocando ali pessoas adequadas ao trabalho, às vezes também não está remunerando direito, o salário é tão ruim que as pessoas entram e saem rapidamente porque elas querem se livrar daquele trabalho só por um período pequeno. Então, acho que tudo isso que vocês falaram, sim, tem a ver com gestão de pessoas. É complicado para mim, né, porque é uma área que eu estudo, então eu acho que ela é muito importante. Acho que gestão de pessoas passou a ser cada vez mais importante. E o trabalho, né, as formas de trabalho que mudaram, né, agora com o advento do trabalho remoto, embora eu saiba que, por exemplo, o Cachoeira do Sul ainda, a maior parte das pessoas trabalham com serviços, enfim, e elas não trabalham, não efetuam ainda trabalho remoto, mas vocês que vão se formar, vocês terão muitas oportunidades de trabalhar remoto, né, dependendo de para onde é que vocês se especializam, né, para que área vocês vão, algumas áreas inteiras, assim, se tornaram remoto e não há possibilidade mais de retornar, principalmente a área de tecnologia, e a gente tem muito administrador na área de tecnologia, porque as empresas precisam muito de gestor de projetos, né, a administração entra forte nesse sentido. E não há possibilidade de voltar, e esse trabalho remoto, né, mudou a cara com que as pessoas lidam, né, com as suas casas, com a vida, a família e tal. Então, principalmente o imbricamento entre trabalho e vida pessoal ficou mais próximo ainda por conta da pandemia, não é? As pessoas criaram escritórios para trabalhar, enfim, e ambientes, espaços. Esse não é meu, aliás, porque essa que não é minha casa, né? Essa que é a casa do meu namorado, não é meu ambiente de trabalho. Aí já dá para perceber isso, acho. Se vocês tivessem aula comigo, perceberiam que não é o meu, que não é meu mote, né, essas coisas geek e tal. Deixa eu ler aqui o que a Jéssica colocou. Gestão de pessoas poderia enfatizar mais trabalho em equipe e harmonização do ambiente de trabalho para que possa ter mais rendimentos para a empresa e evitar riscos de saúde no trabalho, como físico e psicológico. Trabalho em equipe, a gente vai falar sobre trabalho em equipe. A questão de, no geral, tem duas coisas. Evitar riscos no trabalho, como físico e psicológico. A questão de risco físico, né, tem a ver com ergonomia, né, e preocupações com seguir as normas para que as pessoas trabalhem em ambientes saudáveis, né, tem isso. E a questão de trabalho em equipe, harmonização do ambiente tem a ver com clima e cultura organizacional. E esse vocês vão ver ao longo da disciplina que é um dos temas mais difíceis dentro da administração. Ele parece ser a parte mais fácil da gestão de pessoas, mas é onde dificilmente a gente consegue mudar, porque principalmente em empresas familiares, o clima e a cultura organizacional são atreladas às características dos fundadores dessas empresas e essas organizações. E embora vocês sejam de uma nova geração, né, onde a gente se preocupa com algumas questões como psicológicas das pessoas, o clima das organizações,
o tipo de cultura e tal, ele veio pautado de uma cultura nos 80 e 90 que ainda é bem diferente. E é por isso que tem, na minha opinião, tantas pessoas com problemas psicológicos em ambientes de trabalho, principalmente da geração Z, da geração X, né? Os millennials, que são... A gente também vai falar sobre as gerações, porque cada geração, de 10 em 10 anos, gerações da gestão de pessoas, não sei se vocês sabem, mas o conceito geracional vem da área de gestão de pessoas, e ele foi criado para que a gente não, assim, encaixasse as pessoas dentro de um padrão, mas que pelo menos conseguisse entender, né, que o mundo onde você nasceu e aquele período que você recebeu acesso à informação daquele período contribuiu para o tipo de pessoa que você é, para os teus gostos e para a forma como que você vê o mundo. Então, quando você se posiciona dentro do ambiente de trabalho, você carrega, né, toda essa informação da geração que você participa. Eu nasci em 86, eu tenho 35 anos. Então, eu carrego junto comigo informações relacionadas ao período, né, ao período em que eu comecei a lidar, ou ser gente, uma pessoa, e participar do mundo. Eu absorvi isso, isso reflete nas minhas atitudes de hoje. Vocês que nasceram nos anos 2000, praticamente, também, né, reflete na forma com que vocês lidam com o mundo e fazem relações de trabalho. Clima e cultura organizacional é das questões mais difíceis de mudar dentro das organizações, né? No geral, é quase impossível. Você tem que arrasar a organização, tirar todo mundo de dentro dela, colocar todo mundo de novo com um novo olhar, com um novo ambiente, né? Tem formas, assim, pequenas formas que se tenta fazer isso, com mudar o ambiente de trabalho, né? Fazer algumas atividades para encaminhar as pessoas para fazer aquilo que você quer. E é uma coisa interessante da gestão de pessoas. A gente vai ver em gestão de pessoas 2, que é a gestão do conhecimento, né? De certa forma, a gestão de pessoas lida com a manipulação, no sentido ruim da manipulação, que é bom para o trabalho, mas no sentido ruim da manipulação, que é ensinar pequenas técnicas de fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, né? Tanto usando o ambiente para isso, quanto usando pessoas-chave dentro da organização, para que você mantenha o controle, para que você mantenha um determinado clima dentro da organização. Tem um livro que eu gosto bastante, que é da Mansano, que chama Sorria, Você Está Sendo Controlado. É um clássico da gestão de pessoas, né, que eu aconselho vocês até a lerem para entender um pouco, né, sobre como funciona a gestão de pessoas. Tem vários livros, eu não estou com eles aqui porque eu não estou em casa, eu fiquei sem luz ontem aqui em Porto Alegre, estamos com um problema sério com relação a isso, e aí eu tive que correr para cá para dar as minhas aulas e fiquei com medo de voltar e ficar sem luz, porque eu fiquei sem luz 5 minutos antes da aula da manhã, ontem. Então, tem o livro do Golejar, eu vou escrever aqui para vocês o nome dele, que é Gestão como Doença Social. Para aqueles que estão muito interessados, ali a Jéssica, em riscos para a saúde no trabalho, trabalho em equipe, é um livro essencial. O livro da Mansano, vou colocar aqui. Sorria, Você Está Sendo Controlado. Os livros do Bauman são muito utilizados, todos eles. Vou colocar aqui. Eu vou colocar Bauman no geral, se vocês não conhecem, é bem interessante ler, né? O sociólogo polonês que estuda, que tem a teoria lá da falecida já há alguns anos atrás, com 89 anos, eu acho. Ele estuda a sociedade líquido moderna, né? Então, ele fala que as relações, tanto pessoais quanto de trabalho, sofreram um processo de liquidez, né? E é bem bacana, assim, vocês verão vídeos dele, eu gosto muito, muito, muito das teorias dele, e uso bastante, usei na minha tese. Acho que vocês deveriam ler Vida Líquida, acho que vocês deveriam ler Sociedade, enfim, Sennett, o Sennett vai falar sobre laços. Então, trabalho em equipe,
como os laços também se desfizeram, ou como eles mudaram na sociedade atual. Deixa eu ver, um livro específico, acho que eu vou colocar o Sennett como um todo, porque tem vários livros que eu acho que são interessantes para vocês. Deixa eu ver aqui mais. Aí vocês vão ver que eles são diferentes, né, dos livros que vocês estão acostumados. De forma alguma, vocês vão ver lá eu citar que é Venato, coisa do tipo, porque eu não gosto, né? Eu acho que são manuais, eu não gosto de manuais. Eu gosto de livros que façam com que vocês pensem as teorias. Vocês vão ver isso em todas as disciplinas que eu dou. Questão estratégica, o que for. Então, Sennett, Bauman, Golejar, Mansano são os principais. Mas tem, enfim, se vocês estiverem interessados na área, tem um sem fim de trabalhos que vocês podem usar. A Vertigem por um Fio também, que é do Pilbart. São filósofos, sociólogos, enfim, que estudam a área de gestão de pessoas, porque eles estudam a sociedade. E a gestão de pessoas dentro das organizações nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? Claro, considerando coisas boas, muito boas, que podem acontecer, e coisas bem ruins, e comportamentos bem ruins, mas não deixa de ser um reflexo. Acho que é isso. Eu posso passar para vocês, se vocês têm interesse em algumas leituras relacionadas a isso. Eu realmente devo ter em alguns lugares aí vários livros sobre o tema. Vocês terão que ler também vocês terão que ler alguns artigos, porque eu acho importante. E a gente vai falar sobre a maior parte dos temas, assim, atuais da gestão de pessoas, né? Que daí é uma vantagem de vocês estarem estudando com alguém que é da área. A gente vai conseguir lidar com a maior parte dos temas da área de gestão de pessoas. E aí também ao longo da disciplina a gente pode conversar sobre leituras ou sobre outras questões que vocês queiram aprofundar ao longo da disciplina, tá? Deixa eu ver aqui mais. Passei as leituras. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Atualmente, né, como a gente tem se falado muito, né, um dos tópicos mais discutidos é liderança feminina e questões relacionadas a feminismo, mulher em ambiente de trabalho e tal. Então, alguns livros que são clássicos, como, por exemplo, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, voltaram, né, a serem discutidos. E também a gente vai falar sobre eles quando, isso em Gestão de Pessoas 2, a gente falar também sobre trabalho material, fala um pouco subjetividade, que é ou captura da subjetividade, que é um termo que a gente fala. Subjetividade é aquilo que a gente tem de características pessoais que é usada para o nosso trabalho. E aí eu vou falar um pouco sobre também embelezamento físico, que é o tema da minha tese de doutorado. E aí tem esse livro da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza, que talvez vocês achem interessante de ler, principalmente se as meninas, enfim, são interessadas em estudar um pouco o feminismo ou as implicações dele para o trabalho. Do Sennett, os livros principais são Juntos, que é Os Rituais, Prazeres e Políticas de Cooperação, e A Corrosão do Caráter, que são as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Esses dois livros são bem importantes. E aí tem, enfim, Corpos de Passagem, também importante, que é da Santana. Tem um monte de livros que talvez vocês achem interessantes. Interessante da área de gestão de pessoas é que os corpos em si, que vão refletir as angústias, enfim, os problemas que as pessoas passam, eles vão mostrar, ou eles vão deixar muito claro satisfação ou insatisfação dentro do ambiente de trabalho. Né, a forma com que a gente se posiciona, como a gente chega no trabalho, a postura, né, tá arrumado, não tá arrumado e tal. Isso tudo vai refletir o quanto a gente está se sentindo bem ou mal no ambiente de trabalho. E como a gente pode mudar isso também. Eu acho que é isso, na verdade. A gente já falou bastante.
Então, na próxima aula, vocês terão vídeos, né? A aula vai estar toda gravada. E sempre que eu for agendar alguma aula presencial, vou fazer isso com bastante antecedência, uns 15 dias antes, pelo menos, para a gente se reunir, tá bem? Alguma dúvida ainda? Tá tranquilo? Então tá, pessoal. Tá bem? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês tenham um ótimo final de semana, né? Estudem, e eu vou abrir ali a disciplina em seguida para vocês poderem começar a estudar, né? Estudar os temas, tá bom? Beijos, então. Foi um prazer conhecê-los ou voltar a vê-los, né? Um bom semestre a todos e uma boa semana de aula, tá bem? Obrigada, professora. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Bom final de semana.